Oi, meus queridos, bom dia. Vamos agora para a aula 2 de Direito Individual do Trabalho. Para a próxima videoaula, que vai estar lá no material de vocês, na aula 4, né? Que a gente teve duas, vamos ter mais duas agora. 3 e agora vamos ter o restante, as outras 3 do conteúdo de Direito Individual do Trabalho. Agora a gente vai falar sobre as paralisações do contrato de trabalho, tá? Quando o contrato de trabalho pode ser paralisado, tá? No Brasil, a nossa legislação, a gente tem 2 tipos de paralisação temporária ali no contrato de trabalho, tá? A suspensão e a interrupção, tá? Então, no caso de suspensão, não há trabalho e não há pagamento de salário. Então, não conta esse tempo de serviço para fins trabalhistas, tá? Então, por exemplo, eu dou aula e um semestre eles suspendem o meu contrato de trabalho. Então, eu não vou trabalhar, não vou receber, não vai contar tempo de serviço para fins trabalhistas, né? Porque não estou recolhendo, mas também não é feito a baixa no meu contrato de trabalho. Aí no semestre seguinte eu volto a dar aula normalmente, tá? Isso é a suspensão. Suspensão é sem trabalho e sem pagamento de salário, tá? Já na interrupção, a gente não trabalha, mas recebe, tá? Então, por exemplo, os primeiros 15 dias de atestado, né? Ou quando você vai fazer um curso fora, alguma coisa, e a empresa continua pagando o teu salário, mesmo que você não esteja trabalhando, por exemplo, um mestrado, um doutorado, tá? Então, na interrupção, você não trabalha, mas você tem salário, tá? A gente costuma chamar isso de afastamento remunerado, tá? Na legislação, tá? Então, suspensão sem salário e sem trabalho. Interrupção sem trabalho e com salário, tá? Então, esses são os 2 tipos de paralisação do contrato do trabalho que a gente tem na legislação. Depois no material de vocês eu coloquei ali exemplos, tá? De suspensão e de paralisação, tá? Coloquei os fundamentos dessas paralisações, tá? Podem ser por conta de saúde, crises, né? Que nem a gente teve aí a pandemia, por conta de greve, né? Ou penal, né? Alguma questão penal, uma suspensão disciplinar, né? Então, a gente tem vários fundamentos aí por conta da suspensão ou da interrupção do contrato de trabalho, tá? As regras básicas sobre suspensão e interrupção do contrato de trabalho, elas vão estar lá a partir do artigo 471 da CLT até o 476A da CLT, tá? Então, depois vocês deem uma olhada lá e deem uma olhada no material para ver quando acontece uma, quando acontece outra. No material de vocês também tem questões, tem 2 questões sobre suspensão e interrupção do contrato de trabalho, tá? Questões inclusive de concurso e OAB. Então, deem uma olhada lá para vocês tirarem uma ideia de como tem que ser, tá? Essas paralisações. Agora, o próximo conteúdo é sobre prescrição e decadência, tá? Então, igual o direito civil, igual os outros direitos, né? Tudo tem prazo nessa vida. Tudo tem prazo, tá? E tudo você pode perder o prazo.
A única exceção que a gente tem de ação que não prescreve é a ação civil pública para cobrar dinheiro do erário, né? Dinheiro público que foi mal utilizado incorretamente, tá? É a única ação que não prescreve. Todas as outras prescrevem, tá? Todas as outras ou prescrevem ou decaem o direito. Eu sempre falo para os meus alunos que o ideal é que eles decorem ali quais são as ações que decaem, porque são só 3 ações, tá? Essas ações estão previstas em lei, está previsto em lei que o prazo dela é decadencial, é previsto em lei ou por vontade das partes, tá? Então, são 3 ações que têm prazo decadencial para o direito do trabalho. Os 30 dias para instauração de inquérito para apuração de falta grave, né? Então, aquele funcionário que trabalha, que está em sindicato, membro de CIPA, CPA, alguma coisa nesse sentido, e para ele ser demitido, precisa entrar com a ação de instauração de inquérito para apuração de falta grave. Então, da data do fato, o empregador tem 30 dias para entrar com a ação. Se ele não entra nesses 30 dias, decaiu o direito dele de buscar isso judicialmente, tá? A ação rescisória, que é uma ação que você tem para rescindir uma sentença que já foi dada, né? O prazo decadencial da ação rescisória é de 2 anos. Então, após essa sentença transitada em julgada, você pode entrar com uma ação rescisória se surgir alguma prova, documento novo, né? Em 2 anos, tá? E o mandado de segurança, né, que vai estar lá na lei do mandado de segurança, que é de 120 dias após a data do fato, tá? Então, essas 3 são as de prazo decadencial, tá? Todas as outras são prazos prescricionais. E dentro da prescrição, a gente tem 2 tipos de prescrição, tá? A gente vai ter a prescrição total e a prescrição parcial, tá? Quem pode falar que aquilo ali está prescrito? A parte que aproveita ou um terceiro interessado. Então, normalmente é na contestação que a gente vê a parte falando sobre a prescrição, tá? Isso vai estar lá na súmula 153 do TST, tá? Por que a gente tem essa prescrição? Porque a gente tem que criar um ambiente de tranquilidade e estabilidade para as relações jurídicas. Porque no caso da trabalhista, para o empregado e para o empregador também, né, no caso das ações que o empregador pode entrar contra o empregado, não ter aquela ameaça na mão de sempre estar podendo entrar com aquela ação. Então, uma hora isso tem que acabar. E isso acaba quando ocorre a prescrição ou a decadência, tá? Então, mais por essa questão de segurança mesmo, tá? E dentro da prescrição, nós vamos ter 2 tipos de prescrição, tá? A bienal e a quinquenal. A bienal é que, encerrado o contrato de trabalho, você tem 2 anos para entrar com uma reclamação trabalhista. E a quinquenal é que, a partir da entrada da reclamação trabalhista, você só pode pedir os últimos 5 anos, tá? Então, você demorou 2 anos para entrar com a ação trabalhista, você perdeu 2 anos de verbas trabalhistas para estar cobrando, tá? Você trabalhou 10 anos e entrou com a ação logo que o contrato foi encerrado, você só vai poder cobrar os últimos 5 anos de tudo, FGTS, horas extras, adicionais, tá? Então, prazo prescricional de 2 anos e prazo prescricional de 5 anos. Esses são os 2 mais utilizados
na Justiça do Trabalho, tá? Os prazos prescricionais são esses. O último conteúdo aqui da nossa aula é sobre meio ambiente do trabalho, tá? Então, a questão do meio ambiente é uma coisa muito importante para o direito do trabalho. Por quê? Porque é dele que vem a proteção da questão da saúde mesmo do empregado, tá? Então, a gente tem legislação especial que trata disso, a gente tem um capítulo inteiro da CLT só para tratar sobre questões do meio ambiente do trabalho, tá? E a gente tem na própria Constituição Federal artigos, tá? O 200, o 225 e lá no artigo 7 também a gente vai ter incisos falando sobre essa questão do meio ambiente do trabalho. O que a gente mais trata aqui dentro do direito do trabalho sobre meio ambiente do trabalho são os adicionais de periculosidade e de insalubridade. O de periculosidade está ali a partir do artigo 193, então nele vai ter ali quais são os trabalhos que têm direito à periculosidade, por exemplo, quem trabalha com inflamável, né, trabalhos de segurança que exigem força física, que trabalham com motocicleta, e o TST também entendeu que quem trabalha com radiação ionizante também tem direito, tá? Os domésticos não entraram nem na periculosidade e nem na insalubridade, tá? Quando fizeram lá a Lei Complementar 150 de 2015, não colocaram. Não quer dizer que não possa vir a ter, tá? Mas via de regra os domésticos não entram ali, tá? Agora, a grande diferença entre a periculosidade e a insalubridade. A periculosidade, ela é paga 30% sobre o salário contratual. Então, qual é o salário que está ali na sua carteira de trabalho, tá? E esse adicional integra o salário, tá? Então, ele passa a integrar o salário. Então, quando você vai sair de férias, tem que ser contado para ser feito proporcional. Nas férias você não recebe, né? Porque você não está ali exposto. No 13º, ele também é colocado ali para fazer a média do 13º, tá? Eu não posso pedir adicional de periculosidade e insalubridade junto, tá? Os dois juntos eu não posso. Eu posso ter dois adicionais? Posso ter, por exemplo, periculosidade e adicional noturno, mas periculosidade e insalubridade eu não posso, tá? Depois ali vamos para a insalubridade. A insalubridade também está lá na Constituição, no artigo 7, inciso 23, e na CLT ela está ali a partir do artigo 189, tá? Então, ali a partir do 189, ela vai estar falando quais são esses agentes que são considerados insalubres, tá? Então, ali, acho que é no 192, deixa eu só pegar aqui, tá? Ele vai estar falando quais são esses agentes. Então, por exemplo, altas temperaturas, baixas temperaturas, produtos químicos, graxa, óleo, solvente, né? Agentes de contaminação, por exemplo, encontrados em hospitais, laboratórios, tá? E a insalubridade, para a apuração da insalubridade, é necessário uma perícia no local de trabalho, tá? É obrigatório a empresa que trabalha com algum desses agentes faça uma perícia. Por quê? Porque a insalubridade, ela tem graus, tá? Ela tem grau máximo, médio e mínimo, tá? Então, a perícia precisa ser realizada, primeira coisa, para ver se tem mesmo insalubridade e qual o grau dessa insalubridade, se é máximo, médio e mínimo. Depois de feita essa perícia e visto qual é o grau,
os empregados vão receber de acordo com esse grau. Então, grau máximo 40%, grau médio 20% e grau mínimo 10%. Só que aqui esse cálculo não é feito sobre o salário contratual, é sobre o salário mínimo regional, tá? Então, vai ter diferença de um local para o outro, tá? Então, esse aqui, a insalubridade, é sobre o salário mínimo regional, tá? Não é sobre o salário contratual. E o empregado, quando ele trabalhar num local que é periculoso e é insalubre, ele pode estar escolhendo ali qual ele prefere, né? Normalmente ele vai para o que dá um valor maior, ok? Depois eu coloquei para vocês lá no material exemplos, né, de insalubridade e periculosidade, como é que funciona a periculosidade e a questão dos graus da insalubridade, tá? Então essa aqui foi a nossa segunda aula de Direito do Trabalho e aqui a gente encerra todo o conteúdo. Peguem o material, peguem doutrina, façam o trabalho que eu passei, tá? Que a gente vai estar marcando a nossa prova. Um abraço!